Oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa especial aqui hoje, recebendo uma amiga muito querida. Vocês sabem que eu sempre falo que eu tenho a honra de receber aqui muitos convidados, mas hoje está especial. Minha amiga, ó, deixa eu contar para vocês um pouquinho do que ela é. Uma mulher incrível, já falei para vocês, mãe de 5 filhos, esposa, cristã, palestrante e fundadora do método Vida Conecta. Veio diretamente de Belém do Pará, Tatiana Portela, Bom amiga. dia, meu amor. Bom Tudo dia, bem com você? boa tarde, boa noite. Não, boa tarde para você, né, que tá nos assistindo aí ao vivo na Rede Super e no YouTube, a qualquer momento, bom dia, boa tarde, boa noite. E amiga, prazer ter você aqui, né? Prazer, meu amor. Obrigada pela apresentação. E deve ter assustado as pessoas de falarem mãe de 5, né? Vamos contar, né? Vamos contar um pouquinho Vamos isso, contar. mãe de 5. Sou de Curitiba, sim, não tenho sotaque de Belém, mas estou morando lá atualmente, né? Curitibana mesmo, nascida aqui, Nasci aqui. cidade. Como é que chama? Bicho do Paraná, né? Bicho do Paraná. Bicho do Paraná. Sim. Morou sempre aqui. Primeira vez que você foi pra fora? Morei a vida toda aqui. Nossa. A vida toda. Foi meio... Coraçãozinho tá ansioso ainda, porque é recente. Eu mudei pra lá em janeiro, em Belém. Olha. Mas foi um chamado de Deus. Chamado de... Vamos Muito. contar ainda isso, vai dar tempo. Quem assiste o Blessing Show sabe que a gente vai contando as histórias e aqui Deus vai guiando, né, Tati? Para as melhores histórias do que Deus quer falar. Imagino. Conta um pouquinho da tua infância, como é que foi? Você nasceu num lar cristão? Não nasci num lar cristão, não nasci. Mas foi uma memória, sempre tem uma lembrança muito gostosa de quando eu era criança. Porque eu fui criada muito no sítio. Então, assim, qualquer final de semana a gente estava indo sempre pro sítio, sabe? Legal. Bem gostoso. Então, assim, eu fui muito criada por vó. Ficava muito tempo lá, férias de janeiro, férias de julho, sempre com avós. Só que meus pais trabalhavam muito, muito mesmo. E quando eu era criança, eu lembro que o fardo de trabalho era pesado. E eu cresci achando que trabalho era pesado, sabe? Tenho mais 2 irmãos, sou a mais velha. Aí eu tenho mais um irmão e ele tá morando na Nova Zelândia. Olha, manda um beijo pra ele. Um beijo, Thomas. Depois você vai estar vendo aí. Tem o Thiago também, que são mais novos do que eu. Meus pais são divorciados. Aí vem daí mais um ao longo do caminho que a gente sente essa quebra de relacionamento. Quantos anos você tinha quando eles... Tinha 14, quando eles se divorciaram. Então eu meio que eu fui mãe dos meus irmãos mais novos ainda, sabe? Bem mãe. O meu mais novo tinha 4 anos só. Nossa. Então eu fui muito mãe, porque meus pais, como eu te falei, trabalhavam muito. Eles trabalhavam com o que, seus pais? Meu pai trabalhou na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, por muito tempo. Ele era chefe de compras, depois ele teve o Xerox. Na época que Xerox ainda era importante, que as pessoas tinham que ficar filas e mais filas para tirar Xerox, Sim. Hoje quase nem existe mais, né? Mas meu pai comandava ali, e minha mãe também trabalhava na PUC ali, ela era secretária. Se conheceram lá, eles não? Não, se conheceram no interior. Se conheceram no interior, moraram lá e daí vieram morar em Curitiba logo que casaram. E aí, quando você tinha 14 anos, eles se separaram. Como é que foi pra você esse momento aí na tua cabeça? Pesado. Foi pesado porque teve muita briga. Teve muita confusão de com quem que os filhos vão ficar. Vai ficar com a mãe? Vai ficar com o pai? E aí essa briga ali foi difícil, sabe? E aí eles não queriam separar os irmãos, graças a Deus. Mas sempre tinha essa confusão e eu acabei ficando com a minha mãe. Mas meu pai sempre com aquela dor, né? Por que com a mãe? Olha o que tua mãe fez, olha o que teu pai fez. Essa confusão de divórcio quando acontece, né? E os pais, sem inteligência emocional, acabam misturando tudo e colocando os filhos no meio dessa briga. Então, eu cresci achando que relacionamento era sempre ruim, péssimo. Uau. E aí, ela estava me contando um pouquinho dos bastidores. Você teve um relacionamento muito cedo. Muito. E aí casou já cedo, com quantos anos mesmo? 16. 16. Você acredita que o fato de você ter casado cedo foi um pouco para sair do ambiente, aquele que você estava? Foi, Mari. Foi exatamente por isso. Porque como eu ainda estava nessa confusão e toda vez que eu via meu pai queria entender por que eu escolhi a mãe, sempre era a mesma fala. Aí eu resolvi casar, eu já estava namorandinho, com 14 anos, com 16, falei, quer saber? Então vamos casar, que aí pelo menos eu não preciso mais ter esse fardo pesado de escolha.
Como é que um filho com 14 anos, meus irmãos, um com 10, o outro com 4, vai ter que... É uma responsabilidade muito grande, uma escolha com qual você vai ficar, quem é o melhor. Não existe melhor, pai e mãe é pai e mãe. Aí eu acabei casando e indo morar sozinha, tendo relacionamento, foram 11 anos aí de casada. E sua mãe disse o quê na época, quando você casou? Minha mãe até que não disse nada, ela até apoiou, mas o meu pai ficou muito bravo, a gente ficou muitos meses sem se falar, assim, porque ele não aceitou. Ele era cedo, né? Errado ele não estava. Mas você teve que se emancipar, fazer nada, tudo? Não fiz. Não me emancipei. Você casou, juntou, casou? Só juntou. Casou e juntou na época. Entendi, aí não precisava. Não precisou. Aí não. E aí conta como é que foi esse período da tua vida. Você já tinha pensado em alguma coisa profissionalmente? Tinha feito alguma faculdade? Eu já trabalhava, porque eu trabalho com os meus pais desde os 14 anos. Então eu sempre já era do Xerox, ele cuidava do Xerox pro meu pai, já tinha umas responsabilidades financeiras, gestão, já cuidava para ele desde os 14. Então continuei trabalhando, mesmo sem falar com ele, Mari, foi bem desafiador. Nossa. Bem desafiador não falar com o pai, então era mais assuntos mais sérios, mais assuntos da empresa e nada de carinho, amor, afeto. E muitas vezes morria de vontade de chegar e dar um abraço. E não podia. E não podia por orgulho, né? Mas ninguém cedia. Então foi bem desafiador. E aí eu fui até os 18, até o início da minha faculdade trabalhando com ele. Quando eu fiz 18 anos, Mari, eu ganhei uma caminhonete dele. E quando eu ganhei uma caminhonete, eu vendi a caminhonete para comprar o meu primeiro equipamento, a minha primeira máquina, que eu tinha uma empresa de comunicação visual, que fazia banner, fachada, adesivos. E aí eu vendi o carro que ele me deu de presente para eu comprar a minha primeira máquina. E minha primeira máquina eu fiz numa garagem. Minha primeira empresa foi numa garaginha, assim, que cabia 2 carros, espaço. Uau! E ali comecei. Mas você começou quando você comprou a máquina ou antes você já fazia alguns trabalhos relacionados a isso? Fazia porque o meu pai tinha uma máquina pequenininha que só imprimia banner de papel. Ele juntou o que ele fazia lá na PUC. De Xerox com essa máquina de papel para fazer a apresentação. Sabe a apresentação de faculdade? Que aí eles põem aqueles bannerzinhos de papel? Sim, Era isso. Mas ele fazia por fora? Não, fazia ele dentro da empresa mesmo, porque porque como era de papel a máquina, ela era pequenininha, cabia dentro dentro das salinhas, sabe? E eu gostei daquilo e eu comecei a pesquisar. E aí eu fui lá e aí conversei com meu pai, eu falei, pai, eu vou vender o carro, porque eu quero começar sozinha e quero tentar sozinha. Uau. E aí eu comecei, e foi 1 ano tocando sozinha. E aí o meu marido, na época, né, ele me ajudava com isso. Então ele trabalhava no banco de madrugada, durante o dia eu imprimia os banners, saía pra rua para vender, porta a porta. Oi, faço banner, ia lá, fazia a criação da pastelaria, da panificadora do tiozinho, da farmácia do tiozinho, era assim que a gente começou. E aí você foi assim por quanto tempo? 1 ano só, menina. E aí eu já pude contratar mais vendedores, mais pessoas para imprimir para mim, onde eu não precisava mais imprimir. E a empresa foi crescendo e 2 anos depois eu já tinha 40 funcionários. Uau! Com quantos anos? Tava com 20. Com 20 anos. 20 anos. Meu Deus. E aí o seu, então, marido estava com você até essa idade? Sim. Conta um pouquinho dessa parte. Aí a gente foi, a empresa ficou grande, ele saiu do banco, ele trabalhava no banco, e fomos trabalhar todos juntos. Então ali 40 funcionários, minha mãe saiu da PUC também, veio trabalhar comigo, cuidava ali. Aí nessa época, quando eu mudei, eu e meu pai fizemos as pazes, já conversávamos bastante, já era mais gostosa a conversa, mais fluida. E aí ele também começou a ajudar ali na empresa, sabe? Ajudar muito, assim, na parte de gestão, na parte de contratação. E a empresa realmente foi crescendo e tendo muitos vendedores, e ganhando seu nome, ganhando força. Só que eu, sem inteligência emocional, não fui buscar ajuda é diferente, né? Você ter uma empresinha, você e mais 2, 3, com uma empresa com 40 funcionários. E hoje eu entendo que cresceu muito nos meus olhos também. Nossa, eu com 20 anos já ter uma empresa desse tamanho, entende? E aí eu não busquei ajuda e achava, se eu pude crescer até aqui, eu continuo crescendo até lá. Eu sou demais, eu sou demais, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Uau! E aí, falando um pouco do relacionamento, né? Como foi o período que vocês
Assim, até a criação da empresa, até ele sair do trabalho, há 2 anos ali, a gente trabalhando juntos, foi super tranquilo, sabe? Meu primeiro casamento, ele é uma pessoa muito tranquila, fiquei grávida, tive meu bebê, mas quando eu tive meu bebê, começou a eu ter alguma coisa dentro de mim dizendo que não estava certo. Não era um relacionamento de casal, era um relacionamento de amizade, sabe? Era de cumplicidade, sim, mas só, não passava disso, e aí me veio um vazio. E foi nesse vazio que tudo foi mudando. E você, seu relacionamento com Deus nesse momento, Nossa, como é que Mari, era? eu tinha respeito por Deus. Mari, tinha uma frase que eu falava, que hoje assim eu já até dou risada dessa frase, porque eu falava assim que Deus tinha muito mais coisa para fazer. Deus tinha a guerra do Afeganistão, Deus tinha a fome para cuidar. Por que que eu tinha que pedir algo para Deus e incomodá-lo? Olha isso, Mari. Mas eu tinha respeito. Eu rezava quando eu ia dormir, um Pai Nosso, Sua mas família era minha católica? família é católica. É católica ainda? Sim, minha Uhum, família é uhum. católica. E também eles vão para a igreja, tem esse costume, gostam, né, de estar também com Deus. Mas aí, Maria, para mim Deus me criou, mas agora a vida era minha. Eu tinha o livre-arbítrio de fazer o que eu queria. E todas as consequências, plantava, eu colhia, era a minha responsabilidade. Isso eu já tinha. Então ali passou, meu filho tinha 1 ano e 8 meses, eu resolvi me divorciar. Sem nada muito sério. Simplesmente eu quis tocar minha vida. E nesse período que eu me divorciei, a empresa estava um pouquinho decaindo. Como eu falei para você que eu não fui em busca de autoconhecimento, de conhecimento de gestão, de estratégia, a empresa também começou a cair. E aí com mais um divórcio, muitas vezes a gente acha que a gente tem uma força emocional, e eu achei que, eu que pedi o divórcio, então tá tudo bem, mas não foi bem assim, sabe, Mari? E aí foi tudo caindo e eu não conseguia enxergar isso. Para mim, estava tudo certo. Olha que maluco. Fazia parte. E aí você entrou em outro relacionamento? 6 meses depois. Mari, 6 meses depois já entrei em outro relacionamento, porque eu entrei numa loucura de ficar apavorada por estar divorciada com um filho. Aí eu pensava assim que até as minhas vendas iam cair por eu não ser uma mulher divorciada com um filho. E aí tinha, sim, uma pessoa que era muito educado comigo, me tratava muito bem. Eu gostava dele também. E a gente acabou se relacionando 6 meses depois de eu ter me divorciado e foi muito rápido, a gente já também foi morar junto, sem casar, sem casamento, de novo. Foi apenas morar junto. E o começo é sempre gostoso. Quando vem aquela paixão, aquele amor, ele é gostoso. Mas ao longo do tempo também, nós não tivemos um tempo de se conhecer para saber se os valores eram os mesmos. Para mim, essa é a palavra. Os valores são os mesmos quando você entra num relacionamento? Uau. E não era. E aí, você viu com quanto tempo que vocês ficaram juntos aí nesse período? 6 anos. Ainda ficaram 6 anos. 6 anos. E aí, novamente, você tava com esse vazio no seu peito. De novo. Não sabia muito da sua identidade, né, Tati? Nada, Hoje Mari. você sabe muito bem. Mas a gente frisa, né, que a Tati não tinha, como você falou, né, não tinha um relacionamento com Deus, por isso que acabou também passando por muitas dessas coisas, Com né, certeza. Tati? Exatamente, Mari. Essa é a resposta. Hoje eu entendo que essa é a resposta. Sem identidade e sem Deus, sem saber quem eu era, foi onde tudo foi só encaminhando. Eu sempre falo para as pessoas, será que eu tinha me divorciado do primeiro relacionamento já, se eu tivesse Deus? Se eu soubesse quem eu era? Se eu tivesse respeito comigo e com o próximo? Porque em tudo isso, Mário, o que faltou foi respeito. Sabe? Ninguém bateu em ninguém faltou com respeito verbal. Mas o silêncio também é uma falta de respeito. Uau. Compreende? É isso. E aí, pra gente finalizar essa parte do relacionamento, hoje você é casada, quanto tempo Sim, já? 8 anos. 8 anos. Sim. Tem uma filha. Tenho. Daí agora, né, Mário, agora vamos falar para o público, né, Fala que são aí, os fala meus, aí. os dele e a nossa. Então eu tenho um filho de 18, tenho um filho de 13
Ele tem um de 12, uma menina de 9 e a nossa de 4 anos, que a gente chama que é a nossa bênção, porque ela foi que trouxe Deus para nossa vida, sabia? Uau, Foi imagino. Ela é uma fofa, Ela só de é. olhar, você já vê. Manda um beijo pra ela, Tati. Beijo, Ceci. Mamãe ama você, mamãe ama o Princesa. Cadu, mamãe ama o Lorenzo, ama a Bela, o Miguel, todos os meus filhos de coração, mas são meus É também. isso, e o maridão também, manda beijo. Rodrigo, te amo, você é a base de tudo, meu amor. E enquanto isso, profissionalmente, só um pouquinho que a gente vai contar mais no próximo bloco, né, da parte profissional. Você teve a sua empresa e aí fechou a empresa, foi para outra área, Na verdade, eu continuei. continuou. Na verdade, eu continuei. Então, O relacionamento acabou, você entrou em exato. outro e continuou na mesma área. Continuei na mesma área por mais um tempo. Eu me divorciei do primeiro casamento, Uhum. e aí eu continuei na empresa por mais um ano, só que aí teve de novo uma briga familiar com meu pai, e eu acabei deixando a empresa pro meu pai e pro meu irmão, e saí. E Isso aí, você já tinha feito faculdade, já tinha feito faculdade. formada em Comércio exterior, comércio exterior. que eu nunca usei, né? Não, Aham. Você foi fazer, só que era o fiz. que tinha. Exato. Mas sempre Exatamente. aplica alguma coisa, né? Aplica na gestão, Na administração, sim, né? E até então você estava só com faculdade. Sim, Uhum. na época sim. E aí a gente foi, começando por ali, e aí nisso quando eu tinha me divorciado, logo depois já abandonei a empresa, e aí logo como eu te disse, 6 meses depois já estava com outro relacionamento, ele era da mesma área que a minha, então a gente de novo abrimos uma nova empresa e a gente foi crescendo novamente Do juntos. segundo. Do segundo casamento. Nova empresa na Na área. mesma área. Ah. De comunicação visual, na mesma área. E crescemos bastante. Juntos a gente, assim, como administradores, a gente foi bem. Uau. Super bem nesses 6 E anos você aí. tinha mais ou menos quantos anos aí? 26. 26. Uhum. Uau, um expert então nessa área. Sim, Aham. isso sim. Legal. Ó, a gente vai para um breve intervalo, porque aí na volta do intervalo a Tati vai contar como que foi, como que ela conheceu o Senhor, como ela conhece hoje, como reconheceu quem ela é em Deus, como Deus renovou, né, o relacionamento dela com Deus e com o seu marido, encontrando uma pessoa maravilhosa, e a carreira dela, né, o que ela faz hoje. Tem muita coisa pra gente contar pra vocês. Fica aí que a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos já com Blessing Show. Fica aí. Estamos de volta com o Blessing Show, aqui com minha amiga Tatiana Portela, contando essa história de muitos desafios, né, Tati? Sim. Mas com certeza hoje você se reencontrou, Com certeza. vive um chamado muito lindo. Amém. Vamos falar disso agora, Amém. mas antes vamos conectar aí, né? Você conheceu o seu esposo atual. Nessa fase da sua vida, o que você já estava fazendo aí? O que estava acontecendo na sua vida? Mari, nessa fase da minha vida, na verdade, quando eu me divorciei pela segunda vez, eu prometi que eu nunca mais ia colocar homem na minha vida. E que eu ia cuidar da minha carreira e ia cuidar dos meus filhos. Então foram 6 anos onde eu cumpri esta promessa, sabe? Uau! E você continuou na área que você estava? Na área de comunicação visual. Comunicação Aí visual. o segundo marido, a gente se divorciou e também encerramos a empresa. E eu comecei de novo, Mari, pela terceira vez também na área de comunicação visual. Continuei na área com uma outra sócia daí, que hoje é minha amiga de coração. E a gente de novo, graças a Deus, fomos crescendo muito. Só que na pandemia, a comunicação visual, ela estagnou. E aí, na terceira fase da minha empresa, a gente começou muito a fazer eventos. Então, a gente montava eventos para empresas grandes, Boticário, Volvo, Fiat, Shopping. Só que quando veio a pandemia, tudo parou. Eventos qual parte que vocês faziam? A gente fazia essas montagens de telões, de banners, de plaquinhas de comunicação, de identificação, voltado para sabe? comunicação visual Tudo voltado mesmo. para comunicação Sim, visual. Então, e crescemos muito, fomos para empresas grandes. Só que na pandemia, a empresa não ia comportar 2 sócias.
Então ela saiu, foi para outra área, mais ou menos a mesma, mas mais para criação, numa agência de publicidade, e eu continuei com a empresa, sozinha. E aí eu fiz muito essas barreiras de acrílico que tinha na época, lembra que tinha muita barreira de acrílico na época da pandemia, que qualquer lugar que você ia falar tinha uma barreirinha. Sim, verdade. Eu fiz muito isso, e me mantive Nossa. com isso nos 2 anos da pandemia. Mas aí o vazio aumentou, Mari, muito, muito. E aí, voltando só um pouquinho, eu já tinha conhecido meu atual marido. A gente só estava namorando na época ainda, porque ele é engenheiro, trabalhava viajando. Então ele vinha algumas vezes para Curitiba, eu ia às vezes para alguma cidade que ele estava. E na pandemia, em 2020, eu fiquei grávida da minha pequena. E aí a nossa vida deu um 360. Eita. E daí foi nessa pandemia que eu falei, ei, o que está acontecendo? E aí eu comecei a pensar, quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu quero? Eu nunca tinha parado para pensar por que eu vivia. Eu acordava e seguia o fluxo do dia. Mas eu nunca parei para pensar o que eu quero fazer, por que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, onde eu quero chegar. Eu nem sabia onde eu queria chegar. Eu não tinha um sonho, uma meta. Só vivia. E aí foi quando eu fiquei grávida da minha filha que eu falei, não, eu não posso ter um terceiro filho e continuar nesse vazio. Senti isso que eu sinto. E aí sim, eu comecei a orar mais para Deus e pensar, Deus, se você realmente me ouve, me ajuda. Até que veio uma vizinha que eu falo para ela que ela é minha anja. Porque ela veio e falou assim, vamos comigo num evento do Pablo Marçal. Eu nem sabia quem era ele, Mari. Quem é Pablo Marçal? E foi nesse evento que eu comecei a ouvir ele falar. E ele só falava da Bíblia. Eu não sei se ele só falava da Bíblia, para falar bem a verdade, Mari. Tô achando que, na verdade, Deus, sabe, foi só o que eu consegui ouvir. Eu olhei quando eu entrei dentro do carro, a minha filha só tinha 3 meses de idade. Eu entrei dentro do carro, olhei pra minha amiga e falei assim, você me ajuda? Ela já era cristã há muitos anos. Uau. Ela me convidou por muitos anos, Mari, pra eu ir pra O igreja. nome dela? Lilian Canofre, Manda minha um beijo anja. pra ela. Lilian, um beijo pra Que você, meu amor. maravilhosa. Ela sabe que ela é minha anja, eu falo sempre isso pra ela. Uau. E aí eu comecei a ir pra igreja com ela. Qual a igreja que ela era? Adventista. Ah, sim. Ela é adventista. E ela e o marido dela começaram a me discipular. E aí eu comecei a frequentar. E veio um amor tão grande. E Mari, assim, às vezes eu falo assim que é difícil falar essa palavra, né? Mas até então eu não sabia nem o que era amor, Mari. Não sabia o que era amor. Foi Deus que me mostrou o que é amar. Amar Ele, amar as pessoas, amar a vida, amar a si mesmo. Uau. E aí foi que tudo foi se transformando. E aí eu vi que aquilo que eu estava fazendo só era financeiramente rentável, mas eu não estava fazendo nada da minha missão, do meu propósito, do meu talento. Sabia me comunicar muito bem, mas não entendi o porquê. E você não vai acreditar. Por que ela é minha anja? Porque, de novo, a Lilian um dia me falou, Tati, eu fiz um negócio que você precisa fazer, por favor, faça método CIS. Uau. Você precisa fazer. Porque acredite se quiser, Mari, eu de novo queria me divorciar. Pela 3ª vez. Mas porque eu não me conhecia. E eu vou te falar que não que ele não me respeitava, era eu não me respeitava. E aí eu fui fazer método CIS, que é o melhor e maior treinamento de inteligência emocional. E eu falo, se o mundo inteiro fizesse método CIS, o mundo ia ser muito melhor. Porque é o autoconhecimento profundo. E de tudo, alma, corpo e espírito. É isso, e você estava também num momento que você também estava disponível para a mudança, né? Com certeza. Eu sempre falo aqui também do método CIS, que foi algo que para mim foi uma virada de chave. E às vezes eu tenho falado com algumas pessoas meio céticas que falam assim, mas o método do fulano não sei o quê, o fulano não sei o quê. Mas assim, é um conjunto, né, Tati? Um método muito bom, um método estruturado que vai te auxiliar em todas as áreas que você precisa, mas você também precisa estar com o coração querendo a transformação, Aberto. né, Tati? É. Porque senão você pode fazer o que for e a transformação não vem. Não vem. E você estava assim, querendo algo, Sim. entendendo que tinha um vazio e que precisava ser preenchido. Exatamente. E depois o método CIS foi lindo, Mari, porque assim, eu fiz com meu marido. Ele foi também. Foi também. Foi difícil convencer? Como é que foi? Não, sim e não, porque na verdade eu comprei e falei, você só vai.
Aí ele, como é que eu vou sair do trabalho? Como é que eu vou pedir 4 dias de folga? Mas graças a Deus, eu sei que ele estava presente. E lá a gente, assim, se perdoou. Teve muita, assim, trabalho de perdão entre nós dois. E aí ele falou, não, então a gente precisa casar. A gente precisa fazer a coisa certa. Foi lá que ele teve todo esse entendimento e eu também. Aí, e lá que também eu senti mais forte ainda essa presença de Deus. E aí a gente às vezes não entende a questão do, não, mas a gente tem Deus, mas eu oro, eu faço o meu secreto, já é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Então eu fiquei mais profundo ainda quando eu saí do método CIS, quis mais fazer ainda um discipulado, fui para o discipulado, me batizei na igreja adventista, só que infelizmente meu marido não gostava muito da metodologia da adventista, do culto da adventista, e eu continuei na jornada do método CIS, fiz toda a grade método CIS, e eu me apaixonei por inteligência emocional, por comportamento humano, por emoções, e quis saber cada vez mais. Virei uma leitora assídua, lia 2, 3 livros por mês. A Bíblia muito. Eu falava, não, eu preciso ler ela inteira, eu preciso entender. Porque aí eu queria saber a verdade, toda a verdade. Falei, não, a única forma de eu saber não é as pessoas me falando, porque cada uma tem a sua opinião, a sua verdade. E eu comecei a ler a Bíblia fervorosamente. Até a primeira Bíblia que eu ganhei foi do meu marido. E quando ele me deu essa primeira Bíblia, eu sempre falo para ele, né? Lá tem uma linda dedicatória e no finalzinho tá escrito assim, PS, a Bíblia é evangélica, mas eu não quero que você vire crente. E eu falo, eu guardo isso com muito amor, porque olha onde a gente chegou. Sim. Porque aí depois, fazendo vários coaches, tendo a minha coach maravilhosa, que é a Dani Kirsten, que também quero mandar um beijo para você. Dani. Você é maravilhosa, Dani. Ela falou, Tati, você precisa ir num lugar que a família toda esteja feliz naquele ambiente. Senão não vai dar certo. Aí eu falava, mas eu me batizei na Adventista, como é que eu vou fazer agora? E aí eu comecei a conhecer outras igrejas. Até eu cair dentro da PIB. E quando eu caí dentro da PIB, num lindo sábado, que meu marido estava junto, meu marido se entregou para Jesus. Uau! Foi muito lindo, Mari. Foi lindo demais, assim. Foi um dia que eu não esqueço, não consigo esquecer. Uau. Logo depois ele já fez Legendários, voltou outro Rodrigo. Eu falo que os olhos dele brilhavam dentro dele, um Rodrigo firme, um Rodrigo com uma posição assim de que eu mando. E depois que ele foi pro Legendários, ele voltou leve. Ele voltou realmente entregue para Jesus. Transformado. Também se batizou. E desde então ele é o nosso sacerdote do lar. Você precisa ver as orações dele, assim, sabe? Que bênção. Maravilhosas. Que bênção, Tati. E aí você seguiu, se encontrou na comunicação, né? Sim. Hoje, mentora de comunicação, fala muito sobre também inteligência, né, emocional, sim, relacionamentos, a comunicação no relacionamento, sim, né, Tati? Exato. Conta um pouquinho como é que tá sendo aí, tem vários projetos, né, hoje com o método. Sim. Foi para Belém, conta como que você foi para Belém. Hoje você tá lá, mas teve ainda um antes aqui, né, em Curitiba. Teve. Mari, olha que engraçado, né, porque eu fazia comunicação visual, depois eu continuei mais na comunicação. Como eu te falei, eu me apaixonei pela área da inteligência emocional, do comportamental, das emoções. E caí profundamente nisso, para mim primeiro, para eu me conhecer, para eu entender quem eu era. Só que eu gostei tanto, mas nunca me imaginei falando aqui, falando num palco, porque eu era mais introspectiva. Mas ao longo eu fui ver, eu preciso falar isso para o mundo, eu preciso falar isso para as pessoas. Uau! E aí foi quando, e assim, falar de Deus, falar de Jesus, falar da vida. Porque até então, Mari, eu tinha uma sobrevida, eu sobrevivia. Eu acordava sem missão nenhuma, sem propósito nenhum, e fazia acontecer o dia, ponto. Então, por isso que o meu método se chama Vida Conecta. Porque tem que ter vida na vida. Tem que ter vida. E foi aí que eu comecei, fiz todos os treinamentos da Febracis, a Febracis dá um suporte gigantesco para você começar, até com apresentações, com cursos, com tudo pronto, para você estar ali passando para as pessoas sobre inteligência emocional e sobre Deus. Então eu comecei com eles, com a ajuda deles, e foram aí 2 anos dentro da Febracis, meu escritório até era dentro da Febracis, atendendo como coach, fazendo um treinamento ou outro dentro da Febracis. Uau!
E aí depois teve um chamado lindo, maravilhoso, onde meu marido teve em julho já de 2024, chamaram ele para essa empresa e eu falei, não, você não vai voltar a viajar, você vai ficar por aqui. Só que ele não tinha conseguido se posicionar aqui, sabe? Aí, em julho a gente não aceitou essa proposta de Belém. E ficou assim. Em dezembro, o rapaz fez a proposta novamente para ele. E eu falei, amor, então agora espera. Eu vou orar e a gente vai ver o que vai acontecer. E num culto aqui da PIB, um rapaz ficou olhando para mim, olhando. Eu fiquei até constrangida, para ser sincera. Quando acabou o culto, ele veio, olhou para mim e falou assim, você é do norte? Eu falei, não. Ele falou, olha, perdão eu estar aqui com você, mas o norte precisa de você. Eu não sei se faz sentido o que eu tô te falando, mas o norte precisa de você. Só isso. E foi embora. Meu Deus. Mari, eu cheguei em casa chorando. E falei, Rodrigo, tá bom? Vamos. A minha resposta é sim. Uau. Isso foi... Vocês foram em janeiro final de 2024. A gente foi em janeiro agora de 25. De 25, né? E foi quando? Isso, eu chamo finalzinho, dezembro de 2024. Uau, Deus é perfeito. Muito, muito. E interessante, né? É importante a gente falar que quando você decide ter um relacionamento com Deus, né? Viver de forma intensa, Ele te escuta da forma com que você quer também comunicar. Sim. Né? Às vezes a gente fala muito disso aqui. Cada pessoa tem uma comunicação, mas também uma comunicação com Deus, né? Tem pessoas que passam aqui e falam assim, Deus tem seus métodos, né, de falar, se acontecer assim, assim. E às vezes, na minha comunicação, eu fico pensando, nossa, interessante o jeito que a pessoa se comunica, né? Uhum. E você teve um relacionamento tão intenso com Deus e Ele falou com você nos detalhes, né? Mostrando, com certeza você orou por essas respostas. Muito. Eu estava orando muito para saber se era para ir ou não. Porque eu já estava aqui com a minha carreira crescendo. Então, assim, nunca eu imaginei ter um escritório dentro da Febracis. E eu consegui alugar um escritório dentro da Febracis. Eles nunca tinham alugado para ninguém, assim, o mês todo. E aí, quando eu cheguei para Dani e perguntei, Dani, você não me aluga uma sala para eu poder atender aqui dentro? E ela disse sim. E aí eu fui crescendo, tendo meus treinamentos, cada vez mais gente nos treinamentos. Então eu pensei, mas eu tô crescendo aqui, como é que eu vou sair daqui para outro lugar? Começar do zero. E aí eu orava para Deus, Deus, ou você tá me desviando? Aí a gente começa a ter aquele medo. Ou será que não é Deus? E será que é alguém querendo me tirar do meu caminho? Mas quando esse rapaz falou, você sabe que eu não sei o nome dele, eu não perguntei porque eu fiquei em transe, porque eu nunca tinha recebido um Jesus, Deus mandou te falar? Eu nunca tinha recebido. Então eu fiquei em transe, eu estava sozinha. Meu marido não tinha ido nesse dia, minha filha não estava bem. E aí eu fiquei... Era um sábado? Era um sábado à noite. Uau! Era um sábado à noite. Eu fiquei estagnada, assim, eu cheguei em casa tremendo, eu não sabia como é que eu falava pra ele, sabe? E aí, e demorou pra eu contar isso pra ele. Foram dias, até que um dia eu cheguei e falei, eu vou te contar por que eu aceitei, por que eu disse sim. Ah, você contou que... Só falei, vamos. Só falei, pode dizer sim pra ele. Meu Deus. E ele já foi, né? Ele viajou antes pra estar vendo casa pra nós, e aí em janeiro a gente foi. E aí eu realmente, Mari, esse ano eu ia tirar um tempo pra mim. Um ano sabático, dizem, né? Chamam. Pra eu cuidar bem dos filhos, até das minhas emoções. E, de novo, esse encontro com Deus mais profundo, que pra mim, cada tempo, cada minuto só com Deus é maravilhoso. Então eu queria ter muito essa profundidade a mais ainda. E comecei, assim, cuidando da escola deles, mas foi muito rápido. De repente, o que você faz? Ah, você pode dar um treinamento para mim? Você pode vir aqui dar uma aula de comunicação? Uau. E eu falei, posso. E aí lá, graças a Deus, Mari, já venho conseguindo ter os meus treinamentos de comunicação, mas sempre falando de Deus. É muito gostoso que no final as pessoas falam assim, você crê? Aí, você é crente? Você é evangélica? Sim, com muito orgulho. Porque foi Deus que me salvou, Deus que me trouxe vida. Uau. Não tem como, né, Tati, não falar daquilo que Deus faz na nossa vida, aplicando em tudo que a gente for fazer, né? Não tem. E como é diferente os resultados também, né, Tati? Muito. É além do que você... É além de uma parte técnica.
Você tem vivido isso lá em Belém? Muito, muito. Eu sempre falo para as pessoas, né? Nós temos, foi exatamente o que eu vivi. A comunicação, a nossa vida, ela tem fases. Então, assim, tem um ambiente. Quer crescer? Que ambiente que você está? Esse ambiente está te trazendo vida? Está te trazendo para prosperidade, para onde você quer chegar? Ou esse ambiente está te levando para baixo? Está te deixando estagnada? Porque não existe estagnado, não existe parado. Ou você está crescendo ou você está caindo. Depois do ambiente vem teu comportamento. Quais são teus comportamentos? Teu comportamento está ali te levando para onde você quer chegar? Este comportamento é condizente com os seus valores, com o que você quer passar para as pessoas? Aí depois, como você acabou de falar, vem a capacidade técnica. Mas capacidade técnica, sem inteligência emocional, sem propósito, sem missão, é incoerente. É falso. É isso. Não é? Depois dessa capacidade técnica, aí ela sobe para a filiação. Quem é nosso Deus? Só que para a gente encontrar Deus e o nosso propósito, que o nosso propósito, vamos lá, a gente já nasce com ele. Deus já nos fez exatamente para uma missão específica. Só que as crenças, a experiência que a gente viveu toda a vida, é ela que trava. Nós temos experiências de outras pessoas. A nossa vida é com experiências de outras pessoas, as verdades de outras pessoas. Só que às vezes elas se tornam as nossas verdades e viram as nossas crenças. Eu sempre falo para as pessoas que todo resultado ruim, isso é por conta de uma crença limitante. Todo teu resultado ruim, existe uma crença limitante por trás. Então, quer saber qual é a crença limitante que você tem? Qual é teu resultado que não está do jeito que você quer? E vai em busca dele. Por isso que é muito importante você ter pessoas ao seu lado, né? Mentores. A Tati fala muito sobre isso, a gente tem falado. Na Febracis, você tem todo o suporte em relação a isso, né? Porque às vezes você vai procurando muito as partes técnicas e não é só isso que vai te ajudar a progredir, né? A dar um passo. Ontem eu fui fazer uma preparação vocal e tava lá no curso de inteligência financeira. Uhum. E aí o pessoal chega lá achando que Vai é sair rico. vai lidar inteligência financeira, eu vou ver números, mas Isso. lá eles fazem toda uma parte de identidade mesmo, né? Total. De saber. E às vezes a pessoa chega lá, né, Tati? Eu tava observo muito. E aí acho que muitos pensam assim, nossa, vai ter tudo isso, né? Todos esses dias. E tipo, vai ter todo, às vezes, esse lenga-lenga, né? Mas não, é muito importante você entender quem você é, quebrar tudo isso, todas as crenças que te limitam. E eu quero deixar aqui viu? @Febracis. Mandar um beijo pra Dani de novo. Sim. Beijo, Dani. Gente, Febracis aqui em Curitiba, um time maravilhoso que vai receber você muito bem. Se você quiser saber mais sobre a Febracis, pode entrar no Instagram, ou fala com a Tati, ou fala comigo, que a gente vai... pode falar com a Tati, ela vai mostrar pra você, contar um pouco do que você viveu, né, Tati? Febracis mudou minha vida. Fez toda Eu a sou uma grade. Tatiana antes de Febracis e uma Tatiana depois de E tem muita Febracis. coisa, né? Muitos cursos voltados para Muito. várias áreas, e principalmente você entendendo a sua identidade, que é o que você precisa para mudar a sua vida. Sim. Ó, fica aí, muito bom, hein, Tati? Maravilhoso. No próximo bloco a gente vai contar um pouquinho mais do que a Tati vem fazendo, falar um pouquinho do método dela, e a gente vai pro nosso terceiro bloco, aquele bloco descontraído. Pedi várias dicas aqui pra Tati, ela nem sabe, é surpresa, mas é aquele bloco que vocês também adoram, com muitas dicas, muita coisa. Fica aí que a gente volta já já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Muito obrigado você que está aí nos assistindo, pela audiência. Quero mandar um beijo pro seu padrasto, né, Tati? Sim. Que nos assiste, como é o nome dele? Losail.
Losail. Luzail, um abraço pra você. Tati me falou que ele assiste, ela falou que vinha Sim. aqui, né? Tati, como foi? Sim. Conta. Eu peguei e contei, amanhã eu vou gravar um programa no Blessing Show dele, eu sei qual é. Eu fui lá, mudou de canal e falou, é aqui, nesse canal, não é? Eu falei, é aí mesmo. Uau, um beijo pro senhor, toda a família. Ó, que esse programa toque o seu coração também, né? Talvez muitas coisas, detalhes, talvez ele não sabia, né, Tati? Aqui. Sim. Enfim, um Verdade. beijo para todo mundo que nos assiste, que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência de sempre. Quero falar dos nossos patrocinadores, apoiadores aqui do programa. Primeiro quero falar de Gislaine Santana. Aqui, ela tá aqui hoje com a gente nos estúdios, maquiando a próxima convidada. Fez essa make maravilhosa. Fez a make maravilhosa da Tati. Dá o close aí, Caia. Olha que linda. Gostou, amiga, da maquiagem? Amei, ficou linda. Ela arrasa. Ela arrasa. Gia arrasa, se você quiser casamento, 15 anos, ela vai na sua casa, te produzir pro seu evento. Tudo tá aqui, o arroba dela, pra você entrar em contato. Bruno Macari também. Ó, hoje foi a dupla completa. Às vezes eu venho produzida e só vai um, mas ó, hoje eu tô completa aqui, cabelo maravilhoso de sempre. Também cabelo foi a Tati. Olha ó, isso, fez gente. da Tati. Olha só. Maravilhosa. Sigam o Bruno nas redes sociais, chama ele lá para marcar, fazer teu moreno iluminado, o que você quiser do seu cabelo, ele faz, ele arrasa. Entra aqui no Instagram e chama ele. Que mais? Os meus cílios, Fernanda Ávila. Amiga, um beijo para você, vai estar aqui também contando a história dela. Logo em breve, arrasa cílios, sobrancelha, maravilhosa. Pãozinho da hora aqui. Olha aqui, Tati, você tá... Não. A gente só tá... olhando, né, gente? Que é isso? Água na boca tá aqui, ó. Faz tempo que eu tô... passando vontade Sim. aqui. E você sabe que você não precisa passar vontade. Entra aqui no Instagram do Pãozinho da Hora para você saber todas as unidades que tem em Curitiba. Tem várias unidades. E você, ó, não pode deixar de conferir. Deixa eu pegar aqui um brigadeiro. Aí, ó, não vou nem comer, ó. Mas, ó. Ai, que delícia! Essa semana passada veio uma convidada que ela tava só querendo provar o bolo de cenoura, Tati. Depois você vai provar aqui o bolo de cenoura. Você gosta do bolo de cenoura? Amo. Nossa, maravilhoso. Melhor de Curitiba. Então, pãozinho da hora. Muito obrigada a todos que nos assistem. Quero falar com você que quer ser um parceiro, um patrocinador aqui do Blessing Show. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer ter você aqui, somando com esse programa que fala sobre empreendedorismo, arte e fé. Propagar mais histórias, vai ser um prazer ter você aqui conosco, entre em contato com a gente. Vamos, Tati, pro nosso último bloco. Infelizmente, passa como rápido, assim? né? Muito! Passa rápido. Fala um pouquinho, você lá em Belém, então, tá atuando na sua área. Sim. Feliz nessa fase lá, Tati? Como é que tá o seu coração? Muito feliz. O coração fica apertadinho de deixar os amigos e a família aqui. E eu sempre falo que eu já tinha criado uma bolha, né? A bolha cristã. Então, todas as pessoas que, como você estava falando agora, né, dos cílios, cabelo, maquiagem, eram sempre cristãos. Então, assim, eu já tinha conseguido criar todo esse ecossistema e tá levando aí Jesus, a gente tinha células aqui. Mas lá, eu tô vivendo um chamado real, rápido, porque não era para eu estar trabalhando. Eu queria realmente estar com os meus filhos, estar com eles mais tempo, mas foi muito rápido, já foi, você dá um treinamento na minha empresa, você pode dar uma aula aqui de comunicação, e já comecei. Mas eu chamo de solitude, essa minha solitude lá, esse tempo sem amigos, sem os parentes, acabou que eu criei meu método. Uau. Sabe? E foi muito de Deus, assim, eu ia escrevendo leve, eu nunca imaginei, Mari, nunca imaginei criando o meu método. E eu fui criando e eu fui ficando feliz com aquilo que eu estava fazendo. Porque por muito tempo eu achava que tudo dos outros era melhor que meu. Que qualquer pessoa era melhor do que eu. Qualquer relacionamento era melhor do que o meu. E aí, dessa vez não. Dessa vez eu sei que ele tá lindo, que ele é meu. E que é o meu chamado. Que foi Deus que plantou ele em mim. Uau, que é dele. E foi forjado, né, Tati, Foi. com as suas experiências. Conta um pouquinho, então, mais detalhes, como é que funciona o método. O método Vida, ele é um acrônimo.
Então, o que que é um acrônimo? É onde eu pego cada letra do vida e transformo. Então, o vida, o V do vida é da verdade, é o autoconhecimento. O poder da pessoa se autoconhecer. A importância de se autoconhecer para saber para onde você vai, para saber o que você tem que fazer, para saber quais são suas qualidades, para saber quais são seus desafios, o que te limita e o que você precisa trabalhar. Depois vem o I, que o I é de intenção. É se comunicar com intenção. É se comunicar com empatia. Eu sempre falo para as pessoas, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar à disposição. E hoje, infelizmente, isso está muito difícil. Eu vejo hoje porque as redes sociais, é muito fácil. Não quero mais seguir. Não quero mais falar com essa pessoa. Ah, me mandou um WhatsApp. Ah, deixo nem o azul para a pessoa, para eu não ter que responder na hora. Só que a vida real não é assim. Você não consegue deixar no mudo no vida real as pessoas. Você não consegue não bloquear a pessoa na vida real. E aí falta empatia nas pessoas. Um ouvir na essência. Né? Não é nem ouvir, é escutar. Escutar para entender. Sem julgamento. Depois vem o D. O D é de decisão. Tendo autoconhecimento, tendo intenção, o que você faz? Que decisão você toma? Ou você vai continuar na sobrevida e só sobrevivendo e não vivendo? E vamos lá, autoconhecimento dói, não dói, Mari? Dói se conhecer. E depois vem o A, de ação. A partir da decisão que você toma, é que ação. Qual a ação diária? O poder do todo dia. O poder do todo dia é um pouquinho todo dia. Não precisa ser aquela meta gigante, mas qual é a próxima meta? Qual é o próximo ponto? Qual é a próxima atitude? Qual é o próximo comportamento a ser mudado? Para você ter uma vida na sua vida. Esse é o método Vida Conecta. Uau, que maravilhoso, É Tati. Nossa, tudo isso muito importante, né? Sim. E afeta muito a nossa comunicação. Às vezes as pessoas falam que se comunicar é só você falar bem, né? Nossa, eu não nasci para isso, eu não nasci. Mas a identidade, ela fala muito, né? Quando Muito. você não se conhece e você não aplica cada detalhe, né, dessas letras. Repete de novo, vai lá. Verdade. Intenção, decisão e ação. Uau, uau. Tati, que incrível. Como que o pessoal faz para conhecer mais esse método? Fala com você. Sim, tem meu Instagram, que é o Eu Sou Tatiana Portela. Então me segue lá no Instagram. Lá no Instagram mesmo tem meu WhatsApp para quem quiser saber mais. Dou treinamento para a equipe. Porque a partir da hora que a gente dá treinamento para a equipe numa empresa, eles se compreenderem, melhora o ambiente interno e a comunicação externa. Porque as pessoas conseguem se compreender. Ah, entendi, então não é porque ela fala demais. É o perfil dela. Como se comunicar com uma pessoa que fala mais? Como se comunicar com uma pessoa que fala menos? Como se comunicar com uma pessoa que aparentemente parece mais agressiva? Como se comunicar com uma pessoa que é analítica? Nós temos que aprender a nos comunicar com todos os perfis. Não somos iguais, somos diferentes. Isso é interessante, né, Tati? Porque a maioria das pessoas não sabe que existe esse ponto, né? Sim. Às vezes acham que, fulano é assim, fulano é assim, mas tem todos os perfis. E tem esse curso na Febracis também, né, Tati? Que é o de análise de perfil. É isso, CIS Assessment. Que você também já aplica e faz toda essa análise dentro do seu método. Dentro do meu método. Maravilhoso. Faço também a pessoa sair de lá com um autoconhecimento, assim, profundo de si. Porque se compreender e falar, gente, a pessoa sempre me chamaram de tagarela, sempre me chamaram de chato, muito analítico, e não é. Tem que entender, compreender. Só que para compreender o outro, primeiro é você. Primeiro dentro de mim, depois através de mim. Que a coisa vai, não é? É isso. Independente de você estar em Belém, atende a todo o Brasil. Sim, eu tenho muitos atendimentos online, eu tenho uma equipe, até quero mandar um abraço aqui para Inox Gini, que é a turma que eu tenho online, começou aqui no presencial, não quiseram me largar e a gente está no online e eles estão voando. É cada experiência que eles me contam, que eles estão vivendo hoje, depois do método, que está sendo incrível, Mari, incrível, assim, os resultados que eles estão atingindo por conta do autoconhecimento, por conta de ter mais Deus no coração, de ter propósito de vida. Uau! Muito lindo. Que maravilhoso, gente. Então, se você quer conhecer mais, entra aqui no Instagram da Tati, vai conhecer, chama ela, diz que você viu no Blessing Show.
você precisa mudar essa situação aí que você tá de repente passando, ou você que conhece alguém que precisa, mas é que nem a Tati falou, né? Primeiro se autoconheça, se entenda, para você poder também ajudar e Exato. transbordar na vida das pessoas, né, Tati? Com Que é sobre certeza. isso. A gente precisa mudar não só pela gente, mas para poder transbordar, que é a nossa missão, Sim, né? sim. Maravilhoso, gente. Segue a Tati aí, que vai ser um prazer você receber esse pessoal, né, Amém. Com Tati? certeza. Ó, vamos lá para nosso momento aqui, meio Marília Gabriela. Tati, olha só. Me conta me conta um hábito que mudou a sua vida. Nossa, o hábito que mudou minha vida foi acordar cedo, sem ligar soneca. Foi Uau. desafiador? Foi bem desafiador, porque eu gosto de dormir. Mas acordar cedo pra mim, tudo começou com eu deixando o despertador longe. Tocou, eu tenho que levantar pra ir lá buscá-lo. E aí desligar e voltar pra cama, não dá, né? Hoje não precisa mais. Hoje ele desperta eu Que horas você acorda, geralmente? 5 da manhã. 4h57, pra falar bem a verdade. Nossa, o meu é 4h56. Mas 4h57. ultimamente eu não tô acordando. Mas você acorda sempre, todo dia, sábado, 4h57, domingo. sábado e domingo, pra ter meu encontro com Deus, no Maravilhoso. silêncio, né? Até por conta que daí tá todo mundo dormindo. Faço meu devocional, faço meus questionamentos, minhas perguntas e lá fica. Minhas orações. Depois treino. Maravilhoso. Ó, aqui tem uma pergunta que tem a ver com comunicação. Uau. Mas eu acho que eu sei a resposta. Mas fala aí. Você prefere ouvir ou falar? Ouvir. Melhor coisa é ouvir. Esse é o ponto-chave, é o ponto 1. Primeiro ouça as pessoas, primeiro escute, primeiro entenda, livre do seu julgamento, nada de julgamento, e pergunte para ela se ela quer um conselho, se ela quer só um abraço, se ela quer só um sorriso, se ela queria só desabafar. Com Uau. certeza ouvir. E é um desafio, né, Tati? Porque Sim, geralmente as pessoas só querem falar, né? sim, Falar, falar, sim, falar. E poucas querem ouvir. sim. Mas dicas fundamentais aqui da Tati. Importantíssimo você ouvir a escutativa, A né, Tati? escutativa. É escutar para entender. Não só também ouvir, mas estar presente ali naquela Exato. escuta. Muito bom, muito bom. Tati, um sonho ainda não realizado. Um sonho ainda não realizado, levar os meus filhos para Disney. Maravilhoso. Eu tenho esse sonho assim grande, sabe? De Em levar eles breve. para Disney, de poder dar essa diversão para eles, que eles falam muito, é muito engraçado. E não fui eu que plantei neles, não, foi eles que plantaram e tenho esse sonho de levá-los, mas em breve vou levar. Com certeza, quando Deus planta os sonhos, já aconteceu, né? Muito bom. Qual o seu maior medo hoje? O meu maior Você medo? Sempre tem. Por muito tempo eu falei que era medo de morrer. Hoje o meu maior medo é o medo de não deixar um legado. Porque não é deixar dinheiro, não é deixar casas, bens, é deixar um legado. É quando eu não estiver mais aqui, quando a minha voz não falar mais, é o que as pessoas vão falar de mim. Quais são as lembranças que essas pessoas vão ter, que os meus filhos vão ter, que os meus netos vão ter de mim. Ah, a mamãe sempre falou. Ah, a mamãe sempre falava, a vovó sempre falava. Então, assim, eu quero deixar um legado. Quero deixar minha marca nesse mundo. Uau. De falar, foi a Tati que me levou para Jesus. E eu já tenho algumas pessoas que foi a Tati que me levou para Jesus e isso aquece meu coração. Que bênção. É sobre isso, né, Tati? É. É sobre a gente transbordar o amor de Deus. Que lindo! Olha só, já que você foi envolvida com comunicação visual, aqui tem uma pergunta bem interessante, ó. Se você tivesse um outdoor no meio da cidade, o que você escreveria nele? Uau! Caraca, o que eu escreveria nele? Tenha vida na sua vida para transbordar vida para as outras pessoas. Uau! Tenha vida na sua vida para transbordar vida para outras pessoas. Maravilhosa, maravilhosa. Tati, agora aqui umas indicações, um livro que você indica pro pessoal. Mude o hábito de ser você mesmo. É incrível. De quem? Você lembra o autor? Incrível. Mude o hábito de ser você mesmo é de Joy Dispenza. Joy Dispenza.
Nossa, eu não conhecia. Mude o hábito de ser você mesma. Ele é grandinho, mas ele é maravilhoso. Ele cuida de corpo, alma e espírito. Que incrível. Aham. Muito bom, muito bom. Você já anota aí essas Já dicas, hein? anote. Já É anota. maravilhoso. Um filme que você indica? 2 Vidas. Duas Assistiu? Vidas. Não lembro de ter assistido. É lindo. 2 Vidas é maravilhoso. E ele fala de criança. E ele fala de profissional, de empreendedorismo, de quantas pessoas têm sucesso na carreira, mas o restante da vida não tem sucesso. É o vazio que a gente falou hoje no programa, que eu senti por muito tempo. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha mais nada. E não entendia. E tem muita gente assim, que não entende por que não é feliz, por que não sorri, por que não acha graça na vida, que só sobrevive. E o 2 Vidas fala sobre isso, o do porquê disso. É muito lindo. Uau, Não vou dar spoiler, maravilhoso. assistam. Maravilhoso. Uma série, você tem assistindo série? Ixi, Você é Mari. de assistir série. Porque Boa. quando a gente tá numa fase da vida, a gente quer assistir coisas que tenham assuntos mais profundos, né? Que a gente possa trabalhar. Exato. Mas você não assiste The série nenhuma. Chosen. The Mas Chosen. agora já li faz tempo, né? A última temporada. Mas que eu tenho de conselho, assim, assistam, para quem quer entender mais de Jesus e não consegue ler a Bíblia. Eu sempre falo isso. Se você não. A pessoa, mas é muito difícil ler a Bíblia. Então assista The Chosen. Porque o The Chosen vai te dar esse start de você falar, agora eu quero ler o que eu assisti. É ou não é? Essa visão do evangelho, né? É. Mais leve. Sim. Sem ser pesado, que muita gente que não chega ao evangelho pensa, né? Exatamente. Tati, inverno ou verão? Verão. 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 Tu morou em Curitiba a vida toda, mas a gente tava falando, nunca acostuma com frio, né? Não. Eu sei que no inverno a gente fica mais elegante. Mas no verão, pra mim, dá muito mais disposição. Pra mim também. Muito mais disposição. Lá é quente em Belém? Muito, gente. Lá o mínimo é 28 graus. Mínimo. Mas é bom. É uma Todas as delícia. estações são boas. Sim. É isso. Tati, comida favorita? Estrogonofe. Amo estrogonofe. É mesmo? É uma coisa que você não come? Beterraba. Beterraba. E dobradinha. Dobradinha. Muito bom. Tati, olha só, quero que você deixe uma mensagem final. Te agradecer primeiro. Muito obrigada por você estar aqui. Foi um prazer. A gente queria conversar mais, vocês sabem, né? Mas hoje você falou aqui o que precisava ser falado, falando do que Deus fez na tua vida. Que a gente fala muito do tempo de Deus, né? Sim. O tempo de Deus não é o nosso. Não. E às vezes a gente olha para nossa vida, ou olha para a vida de outra pessoa e pensa, nossa, de repente aconteceu. Mas tem todo um processo, né, Tati? Deixa uma mensagem aí pro pessoal do que Deus tem falado do seu coração. Ai, Deus é bom demais. Deus é bom demais. E a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que não desistam, não desanimem, não queiram achar que tá no ponto final. É apenas o ponto inicial. Todo dia é um ponto de partida. Todo dia nós temos novas 24 horas para fazer diferente, para fazer novo, para mudar tudo de repente. Então não desista. Tenha essa gana de querer mais, de querer para você. E se não for para você, que seja para o próximo, que seja para o outro. Mas não desista de você. Que Deus é lindo demais. E Deus tem uma missão específica que está só esperando você ter a sua busca profunda. Aê, amiga, obrigadão de novo. Obrigada, foi um prazer receber essa mensagem aí, que seja um despertamento para a sua vida, esse programa, a Vida da Tati. Segue a Tati aí de novo, a gente vai deixar aqui o Instagram dela para você se inspirar com essa mulher. A gente nem falou como a gente se conheceu, né, mas foi maravilhoso, Deus nos conectou, ela já estava indo para Belém, mas foi no momento certo que você entenda o poder das conexões e queira estar conectado com pessoas que vão te impulsionar, né? Então, quero que você siga a Tati aí, para você ser mais abençoado. E muito obrigada pela sua audiência de sempre. Um prazer ter você aqui conosco. Segue a gente nas redes sociais. Aqui o nosso Instagram, o canal do YouTube da Rede Super, para você conferir esse e outros programas. E nós nos vemos nos próximos programas, no Blessing Show. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!